Crianças queridas, terminamos a última aula de ciências falando sobre a fotossíntese, que é o processo pelo qual a planta produz seu próprio alimento. O sol é muito importante nesse processo, lembram? É como se a energia que o sol fornece fosse guardada no alimento que a planta produziu. Se uma lagarta comer essa planta, ela vai aproveitar o alimento que a planta produziu, certo? Se um pássaro comer essa lagarta, ele também vai aproveitar a energia da luz do sol que estava no alimento que a planta produziu, que passou para a lagarta, já que ela comeu a planta, e agora passou para ele, o pássaro. Você ouviu? Falei que a lagarta comeu a planta e o pássaro comeu a lagarta, né? A gente vai falar agora sobre a cadeia alimentar. Cadeia alimentar é um esquema que representa as relações alimentares na natureza. A gente não falou que o alimento tem energia? Então, em cada etapa da cadeia alimentar é transferido o alimento e a energia que esse alimento contém. Lembrem de uma coisa bem importante: toda a cadeia alimentar começa com um vegetal. A planta é chamada produtor, porque ela produz seu próprio alimento, né? Quem come a planta é o consumidor primário, que são os herbívoros. E quem come os animais herbívoros são os animais carnívoros, que são os consumidores secundários. Entenderam? A cadeia alimentar começa com a planta, que é comida por um animal herbívoro, que é comido por um animal carnívoro, e assim por diante. Nessa imagem que vocês estão vendo, aparecem também os decompositores. Eles também vão estar em todas as cadeias alimentares. Os decompositores estão representados pelos fungos, que são os bolores e os cogumelos, e pelas bactérias, que são organismos que a gente não consegue ver sem a ajuda de um microscópio, mas que vivem no ar, no solo, na água. Algumas bactérias causam doenças em animais, em nós, nos seres humanos e também nos vegetais. Outras são bem importantes na natureza, como na decomposição. Essa figura é de algumas bactérias vistas pela lente do microscópio. As bactérias e os fungos, se alimentam da urina, fezes e restos dos seres vivos depois que morrem. Quando esses restos são comidos, apodrecem e devolvem para o ambiente o gás carbônico e os sais minerais que estavam neles. Esse processo todo que chama decomposição. Toda energia necessária à vida vem do sol. A luz do sol entra nas cadeias alimentares pelas plantas, que são os produtores. Ela é transformada pelas plantas e é guardada no alimento. E essa energia depois passa para os consumidores primários e depois para os secundários e assim por diante até chegar aos decompositores. Agora, com as substâncias que tem no corpo dos seres vivos é diferente. É um ciclo fechado na cadeia alimentar. Elas vão passando dos produtores para os consumidores primários e depois para os secundários e para outros consumidores se tiver, até os restos dos seres vivos chegarem aos decompositores. Só que quando os decompositores fazem a decomposição, liberam, como eu falei, nutrientes no ambiente que são absorvidos pelos produtores, ou seja, as plantas. Por que é chamado de ciclo fechado? Porque as substâncias que saíram das plantas voltaram para elas. Então, podemos dizer que essa substância, que é a matéria, é o tempo todo reciclada na natureza. Legal, né? Nessa imagem que eu tirei do livro de vocês, a energia que é representada pela seta vermelha não volta para a planta, mas as substâncias que são representadas pelas setas azuis voltam. Para terminar, a gente pode dizer que na cadeia alimentar o fluxo, que é o caminho de energia, ocorre num único sentido, desde o sol até os decompositores.
E a matéria, que é a substância, é transferida na cadeia alimentar em um ciclo fechado. Vai indo de um para o outro e não para nunca. No livro de vocês vão ler a página 14. A 15 tem uma parte para ler e 2 perguntinhas. A 16 para vocês lerem. A 17, a 18 e a 19 tem alguns exercícios para vocês fazerem, tá bom? Um beijo bem grande para todos.